vamos falar hoje sobre uma perseguição que o Ministério Público promove contra um professor e advogado no Nordeste. A gente vai falar com o Agassiz Almeida Filho, ele que é professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual da Paraíba e advogado militante. Oi, Agassiz, bom dia. Oi, Marilu. É um grande prazer poder conversar com você e também com os telespectadores da TVT. Isso, só lembrando que nós estamos também na Rádio Brasil Atual. E, Agassiz, você criticou a Operação Calvário, fez aí uma comparação, né, com a Operação Lava Jato, que está sendo desenvolvida aí, essa Operação Calvário, pelo Ministério Público da Paraíba. Qual que é o teor dessas críticas? Que tipo de ameaça você recebeu? E já te pergunto, essa operação interferiu no processo eleitoral de João Pessoa? Atingiu o ex-governador da Paraíba, que foi candidato agora a prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho, que inclusive não passou para o segundo turno, né? Então eu queria saber se teve prejuízos aí para esse candidato. Olha, em primeiro lugar, seria importante, Marilu, contextualizar um pouco esses fatos para que o telespectador e o ouvinte tenham certa noção acerca do que está acontecendo aqui. Porque, embora seja um caso que ocorre na Paraíba, na verdade, ele tem uma amplitude nacional em razão da gravidade de todos os elementos envolvidos. Então, vou começar com o seguinte. A Operação Calvário é uma operação semelhante à Operação Lava Jato, que ocorre aqui na Paraíba, utilizando métodos semelhantes aos métodos da Lava Jato. Eu sou um crítico, quanto mais a tradicional desses métodos que a Operação Lava Jato vinha utilizando e utilizou. Então, eu criticava o fato de se colherem delações premiadas de pessoas presas, o fato de esses delatores enfrentarem prisões preventivas praticamente indefinidas, como forma de pressioná-los para que eles viessem a colaborar de alguma maneira, a instrumentalização da imprensa, enfim. Então, eu vou fazer uma crítica, faço sempre, né, desde o início, uma crítica aos métodos da Lava Jato, e eu apliquei essa crítica ao que eu chamo de o lavajatismo brasileiro em geral, mas paraibano em particular, que se manifesta através da Operação Calvário. Isso acontece num determinado momento, que era no momento eleitoral, embora as críticas já tivessem vindo sendo feitas há bastante tempo, mas no momento eleitoral eu afirmei textualmente que a utilização desse tipo de método não contribuía para a sustentação do Estado Democrático de Direito, que esses métodos eram ilegais, eram inconstitucionais e que isso gerava, por parte do Ministério Público, no caso da Calvário, um desserviço à Paraíba e criava, mencionei o caso do ex-governador Ricardo Coutinho, e criava uma situação difícil para o ex-governador Ricardo Coutinho, que enfrentava acusações que eram baseadas em ilegalidades e inconstitucionalidades, o que depunha indevidamente contra a imagem pública que ele tinha, a dimensão ética da sua atuação como política, etc. Então, fiz essa crítica. Essa crítica não foi bem recebida pelos setores do lavajatismo paraibano. O que aconteceu foi que eles movimentaram a Associação Paraibana do Ministério Público. A associação lançou um edital convocando todos os membros do Ministério Público da Paraíba, promotores e procuradores de justiça, para uma reunião para decidir se iria ou não me processar por conta disso, por eu ter tecido críticas ao Ministério Público. E essa reunião aconteceu no dia 6 e eles efetivamente decidiram que iriam levar esse processo adiante. Tudo isso, obviamente, interferiu nas eleições, a Operação Calvário, o lavajatismo, interferiu muito nas eleições municipais aqui de João Pessoa, porque o ex-governador Ricardo Coutinho, além de ter terminado o governo como um dos governadores mais bem avaliados do país, ele fez o seu sucessor, que era uma figura completamente desconhecida, ninguém sabia nem quem era, fez o seu sucessor sem nenhuma dificuldade, e agora o ex-governador Ricardo Coutinho ele foi alijado do segundo turno, seguramente pelos efeitos ilegais e inconstitucionais dessa operação, que deixa de considerar a presunção de inocência e parte para a criminalização antecipada de todos os envolvidos. Agora, o que o Ricardo Coutinho pode fazer, já que você está falando que ele foi prejudicado justamente por essa Operação Calvário? Juridicamente, politicamente, enfim. Desde o ponto de vista político, é uma situação muito difícil, porque as eleições não se recuperam. É o mesmo caso que a gente vê
com o ex-presidente Lula em 2018. Você não tem como recuperar aquele prejuízo, né? Então, desde o ponto de vista político, é um prejuízo irreparável. Desde o ponto de vista jurídico, a experiência no Brasil tem demonstrado que a única forma de minimizar os impactos desse tipo de operação, da Lava Jato em geral e da Operação Calvário em particular, naquilo que as operações têm de ilegal e de inconstitucional, nesse aspecto, é o tempo. É necessário levar adiante a defesa judicial até as últimas instâncias, demonstrando incansavelmente as ilegalidades, as inconstitucionalidades. Então, é um trabalho que tem que ser levado adiante pela equipe de advogados, isso aí não há dúvida nenhuma. E o tempo ajuda as pessoas a perceberem que, na verdade, aquilo envolvia um grande engodo. O lavajatismo brasileiro é um grande engodo, né? Se propõe a combater a corrupção, mas, na verdade, utiliza métodos que são tão reprováveis quanto a corrupção que se pretende, ou que diz que pretende combater. Então, é o tempo, porque as pessoas, na medida que o tempo vai passando, percebem como realmente essas operações funcionam, e aí é um fato fundamental. Quando essas operações perdem a opinião pública, elas se desmontam, como aconteceu com a Operação Lava Jato a nível nacional. Ela existe formalmente, mas na prática ela foi completamente dissolvida pelo fato das pessoas terem descoberto como é que aquilo funcionava. Exato. Agora, Garcês, você disse que a Associação Paraibana do Ministério Público decidiu te processar. Já te processou ou ainda não? Não, eu não tenho informação específica acerca de se há ou não há nenhum processo, porque eu não fui citado acerca de nada. Tá. Mas eu tomei conhecimento de que a associação teria decidido me processar através de uma matéria da Carta Capital. Porque após a reunião do dia 6, eu entrei em contato com a associação através de e-mail e pedi essas informações. E a resposta que eu recebi é que o meu pedido seria encaminhado para a diretoria jurídica avaliar. Ninguém me respondeu nada. Saiu uma matéria da Carta Capital, onde na matéria da Carta Capital a associação se manifesta dizendo que sim, decidiu levar adiante o processo e que vai decidir os detalhes a partir do momento que a ata da reunião estiver redigida, né? Eu considero isso uma questão gravíssima para a liberdade de expressão e para a liberdade de cátedra como um todo, Marilu. Claro. Agora, se o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o Augusto Aras, procurador-geral da República, já fizeram críticas à Operação Lava Jato, por exemplo, por que você não poderia também fazer críticas à Operação Calvário? Aí eu acho que é uma questão extremamente peculiar, porque no Brasil a maioria esmagadora dos juristas, o que é jurista nesse contexto, né? Nesse contexto específico. Eu vou utilizar dentro de uma perspectiva muito particular. O jurista é aquele que pensa o direito e produz doutrina, escreve os livros de direito e faz com que o pensamento jurídico avance ao lado da jurisprudência. Os juristas, em sua maioria esmagadora, dentro do Brasil e fora do Brasil, criticam brutalmente a Operação Lava Jato, o lavajatismo e os métodos utilizados aí. Só que membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal, possuem uma posição contrária a isso. Muito bem, apoiando esses métodos que, em geral, são ilegais e inconstitucionais. No meu caso aqui, eu acho que foi uma questão mais provinciana. Essa operação, ela não tinha recebido, ela não está habituada a receber críticas diretas. Então, há um silêncio absoluto, porque as pessoas têm medo de criticar. Ora, se eu que sou um professor de direito, advogado, posso enfrentar, pelo visto, vou enfrentar um processo movido pelo Ministério Público como um todo, você avalia um jornalista que tem as fragilidades inerentes ao exercício da profissão aqui na Paraíba, como, por exemplo, dificuldade de contratação de advogados, enfim. Você imagina como é que essa situação fica para as pessoas em geral. Mas eu creio que aqui foi mais uma questão de ego ferido. Como eu fiz a crítica aqui específica, né, acho que foi uma questão de ego ferido. E, naturalmente, uma crítica feita na Paraíba, no contexto local aqui nosso, provinciano. Uma crítica feita por mim faz com que as pessoas pensem, porque eu desenvolvo um trabalho acerca do direito constitucional, do pensamento político aqui na região há bastante tempo.
Então, acho que foi uma questão de uma espécie de enfrentamento local, que na verdade não deveria ter razão de ser, porque o Ministério Público paraibano, historicamente, é uma instituição que sempre foi voltada para a defesa das instituições democráticas e da ordem constitucional. Eu lamento muito esse episódio. Agora, o fato de você denunciar, Garcês, é importante também para a sociedade como um todo. Isso está acontecendo com você, mas pode acontecer com qualquer pessoa aí na Paraíba, né? O fato interessante é que por que um conflito entre um professor de direito da Paraíba e advogado e uma associação local aqui, né, estadual do Ministério Público, por que isso ganhou o Brasil todo? Simplesmente porque essa medida tomada pela associação, essa decisão, ela é desproporcional e ela impede qualquer tipo de crítica. Ela impede qualquer tipo de liberdade de expressão. Ela impede a liberdade de cátedra. E esse modelo é um modelo que pode pegar. Está ocorrendo aqui na Paraíba, mas pode acontecer depois em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar. Isso significa a eliminação de qualquer condição que uma pessoa tem de expressar a sua opinião acerca do comportamento das instituições. Existem precedentes, não dessa magnitude, né? Mas existem, por exemplo, existe um jornalista cearense que foi processado por um número elevado de magistrados no Ceará, o que gerou uma crise para esse jornalista, e Paulo Henrique Amorim, ele também foi, no seu momento, processado não pelo Ministério Público, nem pela magistratura, mas ele foi processado por uma igreja brasileira, e essa igreja se manifestou processualmente através de dezenas e dezenas de processos espalhados pelo país, o que impedia a defesa dele. Então, se uma associação do Ministério Público toma essa decisão aqui, se isso pega, o que é que vai acontecer com o resto do Brasil nesses tempos tão assombrosos que a gente vive? Em contrapartida, você está tendo aí muita solidariedade, tem aí notas, né, de solidariedade do Comitê Memória, Verdade e Justiça para a Democracia de Pernambuco, tem também nota da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eu queria que você falasse dessas duas entidades tão importantes aqui no Brasil que estão solidários a você. Olha, essas entidades, elas representam basicamente aquilo que a ordem constitucional significou para nós, para os brasileiros. Elas significam um ato de fé nas instituições democráticas. A ideia de que, após a redemocratização, a gente teria a refundação do país através de um pacto político baseado na proteção dos direitos fundamentais e na limitação do poder político por parte da própria Constituição. Essas instituições representam marcos civilizatórios, dos quais a gente não pode abrir mão hoje, sob pena de nós abraçarmos o que havia antes da ditadura de 64. Então, simbolicamente é muito importante. Eu recebi apoio de inúmeras instituições de muitos lugares diferentes. No caso particular da Paraíba, eu chamo a atenção para o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Por quê? Porque grande parte da intelectualidade jurídica da Paraíba se forma lá, estuda lá. Então, os cursos de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, por unanimidade, seus professores, me apoiaram, refutando, repudiando essa atitude da Associação do Ministério Público. Agora, eu acho que é muito importante que isso tenha acontecido, porque aconteceu primeiro com uma pessoa que tem condições de se defender. 2, foi de forma tão desproporcional, foi importante que tenha sido desproporcional, para que chamasse a atenção do Brasil todo para esse tipo de situação. E talvez a gente consiga, com o meu caso específico, impedir que isso se prolifere pelo país, que isso ocorra em outros lugares do país. É importante que essa iniciativa absolutamente antidemocrática e contrária às boas tradições do Ministério Público, é importante que ela não dê um passo adiante e que ela morra aqui na Paraíba. Perfeito. Agora, Garcês, você que é especialista, né, em direito constitucional, você falou do jornalista também, enfim, que está tentando tratar desse tema aí, imagino que seja bastante difícil. Agora, eu queria saber do papel aí da imprensa e como que os promotores usam a imprensa também justamente
para tentar já fazer uma acusação para uma pessoa que ainda não se sabe se cometeu o crime ou não, né? Então, aquela presunção de inocência. Eu queria que você falasse dessa questão aí, a imprensa junto com o Ministério Público aí na Paraíba. Olha, o lavajatismo, em geral, e o nosso em particular aqui na Paraíba, ele se baseia fundamentalmente na conquista da opinião pública através da imprensa. Numa das matérias que saíram sobre esse caso, o presidente da associação disse que o Ministério Público da Paraíba não atua com a imprensa. Bom, é preciso a gente ver isso de forma crítica, né? Analisar um pouquinho. Por exemplo, a principal etapa da Operação Calvário, que é a nossa lava-jato local aqui, foi a Operação Juízo Final, que aconteceu no final do ano passado. Então, foi aí onde foram presos o ex-governador Ricardo Coutinho e várias lideranças políticas do estado da Paraíba. Poucos dias depois, em razão da ilegalidade da conduta, foram liberados pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas aí você diz assim, não, o Ministério Público não trabalha com a imprensa. Não é verdade que essas operações não trabalhem com a imprensa. Elas trabalham com a imprensa e elas se baseiam na imprensa. Agora, como? Isso não significa que um membro do Ministério Público ou um delegado da Polícia Federal vai escrever uma matéria no jornal sobre o caso. Não se trata disso. Mas se trata de vazamentos seletivos à imprensa. Aí uma pessoa diz, esses vazamentos não aconteceram. Aconteceram, tanto aconteceram, que neste dia, antes de os mandados serem cumpridos, os mandados de prisão e os mandados de busca e apreensão, antes de eles serem cumpridos, a imprensa já estava, inclusive, já tinha se antecipado à polícia e ao Ministério Público e à Controladoria Geral da União, e já estava em frente à casa das pessoas que iam ser objeto dos mandados. Então, existe o vazamento. Agora, quem vazou? Ora, só nessa fase, eram mais de 400 pessoas envolvidas. Então, nós não sabemos quem vazou, se foi um servidor do Ministério Público, se foi um policial, se foi um membro do Ministério Público. Não sabemos quem foi. Mas a responsabilidade sobre a operação é do Ministério Público. E o modus operandi da Operação Lava Jato em geral e da Calvário em particular é esse. Você utiliza a imprensa divulga essas informações todas, a opinião pública fica contra as pessoas, e aí eles podem cometer todo tipo de arbitrariedade contra os acusados. Esse é o modus operandi geral. Aí eu quero ressaltar duas questões. Uma, isso não foi inventado pelo lavajatismo. Otávio Augusto, quando foi se tornar o imperador de Roma, o primeiro imperador de Roma, já utilizou esse artifício de socavar as instituições através da magistratura, por um lado, e conquistando a opinião pública contra os valores da República. Essa é uma questão fundamental. E a outra questão é que eu quero absolver a imprensa, porque o mau uso que a operação faz da imprensa não significa que a imprensa, em geral, eu não estou me referindo à imprensa tipo Rede Globo, Estadão, que são manifestações, são órgãos de imprensa vinculados a um projeto político específico. Não. Eu estou me referindo ao jornalista que tem um blog, a um pequeno jornal de um município e tal. Você não pode culpar a imprensa pelo fato de ter difundido essas informações, porque uma vez que o fato se coloca, a imprensa tem que divulgar. Então, se o Ministério Público solta para a imprensa que há mandado de prisão, de busca e apreensão e tal, contra A, B, C e D, se você é um jornalista, você obviamente tem que noticiar aquilo, é óbvio. Então, a imprensa, em geral, ela tem que ser absolvida e ela deve ser considerada como um instrumento que foi utilizado, eu podia até dizer, no plano mais amplo, involuntariamente por essas operações. Exato. Com essa ressalva que você acabou de falar também em relação à Rede Globo, né? Operação e outros, com essa ressalva. Sim, e outros. Tá certo, Agassiz. Olha, foi um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada. E vamos acompanhar o seu caso. Qualquer novidade, pode nos acionar, né? Para a gente atualizar as informações, viu, Agassiz? Muita solidariedade para você. Olha, muito obrigado, Marilu. Eu quero agradecer o convite para participar dessa entrevista. Acho que é fundamental que a gente tenha espaço para expor os problemas e as dificuldades que a democracia enfrenta. Porque é através dessa exposição, do diálogo e do debate,
que a gente consegue superar todo tipo de dificuldade. É isso aí. Muito obrigado e obrigado aos telespectadores. Obrigada, Agassiz. A gente falou aqui com o Agassiz Almeida Filho, professor de Direito Constitucional na Universidade Estadual da Paraíba e advogado militante. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.